Boa tarde, meus serionautas. Finalmente eu consigo aqui passar essa transmissão maravilhosa com o meu convidado especial. Esse é o canal Minha Série Minha Vida, um canal pequeno que ficará grande, enorme, gigantesco. E isso será a partir de hoje, é claro. A gente vai ter muitos convidados aqui, porque esse canal fala de cultura num Brasil que a gente não aguenta mais, tanta incultura, tanto... Meu Deus, eu não sei nem o que falar sobre esse país, mas nesse canal a gente fala sobre séries, e séries tem tudo a ver com arte, com cultura, com cinema, com teatro e com música, é claro. E por falar em música, eu estou aqui com o lendário, o extraordinário, o camaleônico, o espetacular criador de uma das bandas mais icônicas do Brasil, The Fala. Nós estamos aqui, meu querido, com o Edu K, que dispensa apresentações, né? Boa tarde, Edu. Muito bom te ver aqui hoje. E aí, Tizá? Muito obrigado por me convidar. Pô, fazia muito tempo que a gente não se via, né? Nossa, desde o Terceira Onda, eu acho. Bah, teve a terceira onda, é verdade. Eu só me lembrando só de porque a gente tem uma longa história, né? Se conhece há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Eu lembro que lá no Terceira Onda eu estava um dia e você falou assim: eu vou usar essa camisola de bolinha aí num show, porque eu gostei. Eu estava com uma camisolinha assim. Eu nunca esqueci disso. Nessa época quem eu conheci antes? Eu conheci o Felipe antes, né? Eu acho. O Felipe, claro, o Felipe, sempre. É que o Felipe era amigo do Marcão também, né? O Felipe era amigo do Marcão, eles eram sócios no Terceira Onda, nesse bar. Eu não me lembrava que o Felipe era... Eu não me lembrava como é que eu tinha conhecido o Felipe, porque, tipo assim, essa época é uma espécie de névoa púrpura na minha cabeça, assim. Eu me lembro de alguns detalhes, mas não de muita coisa. E depois vocês moravam... Então. Tu chegou a morar em Porto também, né? Morei um tempo, aí trabalhei num bar ali na João Pessoa, eu era gerente de caixa, enfim, mas depois acabei voltando para Brasília e agora eu moro em São Paulo já há bastante tempo e estamos aí. Então, Edu, vou começar te perguntando, olha, eu estudei tanto assim, porque quando você vai buscar você no Google, começa assim, é muita coisa, é muita informação, porque você é um artista... né, multifacetado, maravilhoso, e eu achei uma entrevista, um monte de coisa, inclusive a live com o João Gordo, que foi há poucos dias, antes de ontem, eu acho, mas eu fiz algumas perguntas, assim, pensando numa entrevista sua que eu adorei, que eu vi na TVE em 2017, eu achei genial é uma entrevista depoimento, né? Você vai falando. E aí eu queria te perguntar, a primeira coisa, assim, né? Você comenta muito uma coisa que eu achei muito legal sobre a tua formação musical, como artista, relacionada à maneira como você foi criado pelos seus pais, com muita liberdade, com muito acesso à cultura, que eles eram muito modernos. E aí você fala muito disso, de um homem libertário, um homem sem amarras, um homem livre. Como é que você está lidando ou lidou no começo com essa questão de um cara ultra criativo do mundo e essa pandemia, assim? Como é que isso se deu no teu processo criativo, assim? O que para o bom ou para o mal, assim, o que você acha que ficou mais marcante ou que está sendo marcante nesse processo? A pandemia me pegou completamente de surpresa, porque eu tinha mais ou menos, talvez, sei lá, uns 2 meses, 1 mês e meio antes da pandemia, tinha decidido largar tudo. Eu tenho momentos na minha trajetória onde eu digo assim, tô de saco cheio dessa porra, e quero largar tudo, quero viver uma vida completamente diferente dessa que eu vivi, porque eu tenho banda e faço música desde os 10 anos de idade, tô com 52. Sim. Então, tipo, eu sou uma espécie de Michael Jackson, tá ligado? Tropical, porém... Porque eu tinha 10 anos de idade, já tinha esse nome que eu tenho até hoje, Educar, porque um amigo meu tinha me dado esse nome na época, e já tinha banda, e não sei o que, papai, quer dizer, eu nunca tive uma vida normal, tá ligado? E beleza, ótimo.
Amen to Ótimo. that. Mas, ao mesmo tempo, às vezes faz falta, entendeu? Às vezes é difícil lidar com as coisas do dia a dia por causa dessa loucuragem toda, que eu não tive essa experiência, basicamente. Eu já basicamente nasci um popstar, já, quer dizer, então eu não sei, Sim. às vezes, pagar uma conta, lidar com, até com, sei lá, com uma namorada, sabe, coisas normais, assim. Então, nesse momento, pré-pandemia, eu tava de novo de saco cheio, fora que enche o saco também, porque não é só música, não é só arte. Parece que hoje em dia é mais o resto do que a arte, porque o artista tem que ser empresário, tem que ser apresentador, tem que ser web designer, tem que ser formado em publicidade. Cara, é um saco. Entendeu? É um saco. Eu gosto dessas coisas todas. Tipo assim, eu adoro, eu sempre faço as minhas artes, as capas dos discos, todo o material de divulgação e tal. Só que chega uma hora que a gente saca, entendeu? Eu queria só viver e exercer a minha vida e a minha arte. E a minha arte e a minha vida são basicamente a mesma coisa. Então, antes da pandemia, eu tinha desistido e falei, não, vou morar no mato, vou me mudar pra praia, vou ficar no meio do mar, não quero fazer nada, quero viver uma vida zen. E aí, eu já estava preparado para isso, basicamente com as malas prontas, e pá, estourou a pandemia. E nesse momento, antes da pandemia, eu estava morando com meus pais, que é onde eu estou agora. E aí, meus pais, os dois, têm mais de 80 anos de idade, tal, não sei o quê. E assim que começou a pandemia, antes, inclusive, de soarem as primeiras trombetas, né? Que não foram através do governo, como a gente bem sabe, claro. Né, mas através da informação, que não é o forte desse governo, by the way, a não ser que seja contra a informação. Só que eu me liguei muito antes nisso e falei, putz, preciso proteger meus pais. Então eu estou aqui. Aí eu fiz toda uma catequese deles para explicar o que era, para tentar fazer tipo, uma organização para a gente se proteger. E a gente se protegeu. Eu estou em casa basicamente já há 1 ano e meio quase, basicamente sem sair de dentro de casa. Nossa. Porque quem pode tem que fazer isso, né? Exatamente. Eu com eles aqui, né, não tinha outra opção. Só que daí destruiu um pouco esse sonho de me afastar de tudo. E aí, o que aconteceu? Num primeiro momento da pandemia, eu não estava muito inspirado, assim, eu estava mais preocupado e tentando me adaptar à situação. Mas, porém, eu sou uma pessoa reclusa há muitos anos já. Eu sou excêntrico, eu sou misântropo, eu sou uma pessoa esquisita, sempre fui. Então, para mim, a questão... Maravilhosamente esquisita. Né? A questão do isolamento social, para mim, não teve, assim, efeitos colaterais, entendeu? Porque a minha vida é assim. Parece que o mundo me alcançou num primeiro momento, quando as pessoas realmente estavam se isolando, né? Porque agora faz tempo já que as pessoas estão ignorando que existe uma pandemia e estão cagando e andando. Mas beleza. Sim, elas já passaram do ponto de quebra faz tempo, né? Mas enfim. Então, essa parte não me afetou. Então, não afetou minha criatividade nesse sentido. Mas, assim, num primeiro momento, aquela coisa e tal. E num segundo momento, que foi logo em seguida, eu me dei conta de uma coisa que daí sim me afetou profundamente, e aí eu fiquei um tempo meio sem chão, assim, que foi a idiocracia que existia do lado de fora da porta da minha casa, que não me atingia enquanto eu estava dentro da minha casa, agora pode me atingir através de um vírus, entendeu? Claro. Quer dizer, isso foi um choque muito grande, e ver como as pessoas estavam reagindo em relação a isso, porque assim, a gente sabe que o planeta é assim, a gente sabe que as pessoas são assim, só que quando tu tem que lidar com isso diariamente, puta, daí pesa. É terrível. Eu queria aproveitar da Barbie, assim. Não, pode. Não, eu queria aproveitar que você está falando dessa idiotia e resgatar uma frase que você falou na live do João Gordo, que acabou sendo muito rápido, e eu quero aproveitar esse gancho, porque você falou assim, nossa, cara... A nossa, porque a idiotia ela tem a ver com tudo, com a maneira como as pessoas lidam com a pandemia e com a questão cultural que está acontecendo no país também, obviamente, né, nesse governo. E aí você falou uma frase que eu adorei, você pegou o filme do Buñuel e falou o discreto charme da pseudo-burguesia que a gente tinha, né, ou achava que tinha, Sim. E tinha mesmo, né, isso parece que ruiu, que está desaparecendo, e hoje você fica apavorado de ver o que está acontecendo no Brasil, em termos culturais também. Você tem um ministro da saúde, um ministro da educação, que é um ator de malhação, tudo bem ser um ator de malhação, foda-se, mas que vai com uma arma na cintura para despachar no ministério, que vai para uma Bienal de Veneza representar o Brasil,
que tem uma arquiteta famosíssima sendo homenageada, que é a Alina Bobardi, que fez o MASP, que fez o Sesc Pompeia, que fez o Teatro Oficina, e que ele desconhecia. Perguntaram para ele, mas você sabe que ela está sendo laureada? Alina Bobardi? Não sei quem é, vocês podem me contar. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão cultural e até sobre um resgate que você falou lá na live do João Gordo, sobre música brasileira, partido alto, você citou várias, né, forró, samba. Então, assim, essas duas coisas, a idiotia e as cabeças que pensam, que estão em casa aí, pensando a música brasileira, pensando a cultura. Um pouco aí disso. Então, o que é que, assim, quando eu vou falar alguma coisa, o preâmbulo é maior do que a resposta. Então, eu demoro Sem muito problema. tempo, acaba perdendo o fio da meada. Mas o que eu estava falando, vou chegar nesse ponto que tu falou também, mas o que eu estava falando é que, num primeiro momento, eu fiquei mal, e em seguida, eu fiquei hiper criativo e tal, porque eu sempre tenho um monte de ideias e tal, mas eu estou sempre lutando contra ter ideias, porque se tornou muito difícil para eu fazer as coisas, porque, eu fiquei preso na cabeça das pessoas numa certa bolha que é o The Fala, né? Que, para quem está assistindo não sabe, é uma banda que eu comecei nos anos 80, que basicamente existe até hoje, é um ser, entidade, banda, que é uma coisa que não acaba nunca, e as pessoas ficaram um pouco presas a isso. E eu sempre fiz outras coisas. Inclusive, durante 5, 6 anos, eu viajei o mundo inteiro como DJ, há uns anos atrás. A galera nem sabe disso, porque só quer saber de The Fala. Então, isso vai enchendo meu saco, que eu paro de fazer. Só que aí, na pandemia, explodiu uma criatividade, porque eu pensei assim, puta merda, chegamos a um ponto muito importante da evolução cultural. Eu sempre sonhando, né? Porque nunca é isso. Que nem tu falou, quem é o cara do Ministério da Cultura, só vai vendo isso. Então, tipo, você não tem esse negócio de cultural no Brasil, cada vez menos, entendeu? Mas, enfim, aí eu pensando assim, puta, as pessoas estão passando por uma renascença. Tipo assim, porque elas não podem sair de casa, já começava aí a minha ilusão. Todo mundo saía de casa e foda-se. Mas, assim, no primeiro momento houve um susto. Naquele susto, as pessoas ficaram em casa. E eu pensei, puta, a comunicação digital vai ter um boom, vai explodir e vai começar a fazer parte da vida das pessoas de uma maneira muito mais forte. E não aconteceu isso. Agora a gente já, né, podendo olhar para o passado, a gente já vê que isso não aconteceu. As lives não pegaram, quer dizer, tem, mas não virou uma parte, né, da malha da cultura da sociedade. Quer dizer, não é um negócio... Olha só, até as coisas mais práticas, por exemplo, demorou quase um ano para um supermercado menor daqui de Porto Alegre finalmente conseguir fazer entregas decentes, tudo certo, não sei o quê. Foi uma complicação. E teve muita gente que nem entrou nessa onda, que não faz coisas remotas, que não vende pela internet. Verdade. Tipo assim, e, gente, a natureza está completamente botando as garras para fora. Isso que está acontecendo agora é só o começo. Quer dizer, não é nem o começo. Claro. É uma parte do processo. Mas, e as pessoas precisam entender que tem que ter novas formas de fazer as coisas, novas formas de comunicar, novas formas de consumir e tal. Quer dizer, ou não. No meu caso, depois de tudo isso que aconteceu, eu cheguei à conclusão que eu não quero nada disso. Eu não quero capitalismo, eu não quero me comunicar pela internet, eu não quero o Spotify, eu não quero o YouTube, não quero porra nenhuma. Eu vi você falando do Spotify, assim, tipo, foda-se. Não, chega, eu não quero nada. Eu sou completamente antissistema mesmo e tem que assumir com as 4 patas. Isso que eu tô falando, essa história que eu tava tentando contar, já que eu falo pra caralho, não chego nunca no ponto, é que eu passei por todo um processo que só reafirmou o que eu sempre soube desde que eu era criança. Eu não faço parte desse sistema. E não tenho o que fazer. Eu tenho que viver a minha vida do meu jeito e foda-se o resto. Quer dizer, e pagar o preço. Pagar o preço é uma coisa que eu entendo, porque é o que eu fiz a vida inteira, né? E continuo fazendo. Mas assim, eu antes pagava um preço para tentar fazer parte da sociedade. Eu não quero mais pagar esse preço. Esse preço não vale nada, não serve para nada, entendeu? Agora eu quero fazer o que dentro da sociedade seria chamado de pagar um preço, que para mim não é mais pagar um preço, é viver, foda-se. Mas aí, nessa explosão de criatividade, eu criei um selo que chamava Mad Bank, e aí fiz eu tinha um sócio que fazia toda a parte mais burocrática e tal, a gente lançou um monte de coisas legais, vários artistas amigos e tal, lancei um monte de música minha, eu cuidava de toda a parte artística, de contratar os artistas, de criar as capas, de fazer toda a parte promocional, blá, 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 blá. Então, nisso eu me afundei na indústria.
né, que a gente tem hoje, que é uma indústria híbrida, diferente e tal, mas tão podre, ou se não mais podre do que a época que eu vivi também, de gravadoras, de jornais, de revistas, de rádios, né, que a gente achava um lixo. E hoje, na minha visão, é um pior, entendeu? Tipo assim, assim como eu tenho oportunidades muito maiores, mais uma vez, o preço é muito mais alto. E é muito mais difícil chegar nas pessoas. A gente tem que driblar uma barreira de algoritmos, de um monte de coisa. Quer dizer, não existe espontaneidade mais nas coisas. Isso foi me pesando, entendeu? Então, eu tive uma explosão criativa, onde eu fiz muita coisa, porque eu gosto também de cinema pra caralho, de vídeo pra caralho. Comecei a editar bastante vídeo, fazer um monte de coisa e tal. Trabalhei muito com isso. Só que, de repente, eu percebi que, sim, eu estava trabalhando 15 horas por dia sem parar, estava esgotado fisicamente, mentalmente, e a gente vivendo e prestando atenção, estando presente, né, a gente começa a perceber certos processos. Eu percebi que eu vivia para trabalhar porque eu era viciado naquilo e porque eu tinha perdido o meu elo com a arte em si, que era a arte pela arte, era fazer porque me dava prazer, porque era um insight, porque era uma maneira de se entender também, entendeu? E aí eu perdi isso. Não agora na pandemia, mas de 20 anos atrás para cá, sabe? Quando a gente se conheceu... É uma reflexão forte, hein? 20 anos para cá. É muita coisa envolvida. Quando a gente se conheceu, eu já estava nesse processo. Mas eu ainda vivia uma certa ilusão, porque eu vivia uma ilusão até mesmo de fama, de sucesso, de tudo, que era pequena, mas dava para se sustentar naquilo. E o planeta era diferente, o mundo era diferente, Porto Alegre era diferente, o Brasil era diferente, tudo era diferente. A maneira como tu lançava um disco, se promovia, fazia shows, era tudo diferente. Então, sustentava aquela ilusão. Quando as mudanças passaram a não sustentar aquela ilusão, aí eu comecei a me enxergar melhor. Até porque eu te falei, eu comecei muito criança, então não tive um desenvolvimento intelectual e psicológico normal que as pessoas teriam, né? Quer dizer, e isso... Ou que as pessoas querem enquadrar que seja o correto. Então, isso me serve, porque... Claro, eu não entro no padrão do que seria correto, porém tem algumas coisas que são básicas para convivência que eu também não tenho, entendeu? Então é uma confusão. Mas aí, o que acontece? Eu me esgotei nesse processo do selo, enchi o saco. Fora também que, assim, pela questão da pobreza, né, galera? Acho que eu sou rico, eu sou pobre pra caralho, não tenho porra nenhuma. Meu equipamento é um lixo. Meu computador é um lixo, uma placa de som é um lixo, tudo é uma porcaria, tá ligado? Então, assim, eu comecei a não conseguir fazer as coisas. A tecnologia me privou de fazer as coisas e hoje eu sou obrigado a agradecer a tecnologia, porque ela foi uma espécie de dádiva, porque ela me deu a oportunidade de realmente sair fora, porque ela me impossibilitou de fazer as coisas. Ou eu ficava morrendo agarrado ao lixo que eu tinha para conseguir tentar produzir alguma coisa, ou eu simplesmente jogava tudo fora. E aí também começou o meu ódio e desprezo à cultura do conteúdo. Tipo assim, eu detesto isso. A vida não é conteúdo, a vida é vida. A vida é vida. Tu simplesmente vive. E aí ficou essa coisa tu tem que criar conteúdo, tu tem que isso, tem que aquilo, tu tem que aprender isso, tem que fazer vídeo, tem que não sei o quê. Quer dizer, e vai ser cada vez mais assim, entendeu? O Instagram já anda alardeando pelos 4 cantos, sem consultar as pessoas que usam, obviamente, que agora não é mais uma plataforma de fotos. Beleza, a gente sabe que eles estão fazendo isso. Eles estão tentando virar um YouTube faz uns 2 anos já, pelo menos. Exatamente, é uma loucura. E quando eles chuparam o Snapchat, né, que já é tipo old news, aí naquele momento eu percebi, eles querem virar uma plataforma de vídeo. E assim, eu não sou contra essas coisas, e eu acompanho essas coisas, não mais, mas eu acompanhei, e eu experimentei de tudo. Desde o MySpace até agora, eu experimentei de tudo, fiz tudo, aprendi, estudei, fiz as coisas, não sei o quê. Só que, assim, eu não sou escravo, eu não quero ser escravo desse sistema e desses grandes conglomerados, e eu não quero ser escravo do dinheiro, eu não quero trabalhar de graça para as pessoas, para eles roubarem meus dados, para eles roubarem o meu conteúdo, que é a minha vida, quer dizer, então foda-se, eu larguei disso tudo. É que nem tem um cara, que eu me esqueci o nome agora, mas é um cara muito conhecido, que é um cara com uns dreads, assim, com olho claro, de óculos, que ele era um cara da indústria de redes sociais, não sei o quê, e ele saiu fora e ele escreveu um livro, delete suas redes sociais, e a capa tem um gato saindo da capa, assim, é bem conhecido, mas eu não me lembro o nome. Eu falei, puta, eu preciso ler esse livro. Aí eu comecei a ler o livro, na 4ª página eu deletei meu Instagram, eu falei, não preciso mais ler, eu já entendi o que é e corroboro o que eu acho, então foda-se. Só que daí depois voltei atrás, e aquela coisa,
Se tu não tem as plataformas, tu não idas existe. e vindas. É Idas e vindas, tu não existe, exatamente. Aí eu larguei tudo e fiz daí, comecei esse processo porque assim, eu vivo sempre em processo de imersão. E aí eu comecei esse processo de imersão que deu nisso que você estava falando de João Gordo ali, de redescobrir certas coisas. Por exemplo, eu me propus assim, tá, eu vou fazer uma imersão na cultura dos anos 50, 60 e 70, tipo, grade A, assim, sabe, o bagulho mais foda, que é Antonioni, que é Godard, que é Glauber, que é sei lá, um monte de coisas do Brasil e do mundo, e de cinema, Buñuel também, como tu falou, e da música, e eu acabei esbarrando na música também, né? Todos os grandes fodas da MPB, que não precisa, Gil, Caetano, Gal, todo mundo, Luiz Melodia e tal, e também coisas de choro, de música nordestina, e também forró, e baião, chachado, a porra toda, e jazz e tudo. Aí eu comecei a consumir isso, eu parei de fazer tudo, não fazia mais nada, não estava mais em redes sociais, não tinha mais meu selo, deletei tudo, e aí comecei a consumir essas coisas, e aí que um dia eu até pensei assim, puta, que saudade que dá dessa pseudo-elegância, né, com o seu pseudo-charme intelectual europeu que o mundo tinha. O Brasil não ficava atrás também, que era uma coisa, porque as pessoas tinham mais cultura, a educação, a arte, a cultura tinha um valor maior dentro da sociedade, que hoje é zero. Hoje é só consumismo. Eu não sou contra o consumismo. Quando é só consumismo, daí vira uma porcaria, tá ligado? Tipo assim, é foda. Eu não sou contra dinheiro, eu não sou contra consumismo e não sou exatamente contra o capitalismo. Mas do jeito que é agora, quando é só isso, não quero, não serve para mim, entendeu? Sim. É assim, eu sou artista, não sou entertainer. Eu não tô aqui para alegrar o seu dia, tá ligado? Muito pelo contrário, eu tô aqui para cravar uma faca nas suas costas, tá ligado? Nas suas costas. Mas enfim, mas aí foi todo esse processo, e aí nisso eu vinha há muitos anos pensando, puta, eu quero ouvir uma música, porque, né, música sempre foi uma coisa importante na minha vida, e eu passei por várias fases musicais, vivendo no momento que aquela música estava acontecendo, que aquilo, tipo, explodiu minha cabeça, tipo assim, ouvi pela primeira vez alguma coisa e dizer, puta merda, assim, tipo, inacreditável isso, mudar a minha vida ouvindo um som, sabe? E eu tava buscando isso há muito tempo, porque eu acho que a gente vive numa era muito reverencial, assim, tipo, tudo que aconteceu de uma certa época para cá é só repetição, tipo assim, os anos 70 até os anos 80 ainda se criou alguma coisa, e dos 80 para frente é só reciclagem. Tem coisas novas, mas que são reciclagem de coisas que já existiam, na minha opinião, pelo menos. Isso é legal, e isso gerou coisas novas, sim, mas ao mesmo tempo, não, entendeu? Eu quero uma coisa realmente nova, eu tenho uma obsessão por isso. Eu não consigo parar quieto atrás disso. E aí foi que eu redescobri a música popular brasileira em toda a sua resplandecência, o seu leque maravilhoso, um guarda-chuva gigantesco onde cabe um monte de coisa embaixo. E aí eu redescobri isso e descobri que essa é da música moderna que eu estava procurando, que é uma música, além de ser atemporal, é uma música que hoje fala essa linguagem que eu estou procurando, que é uma coisa nova, uma coisa diferente. É também uma mistura de coisas que já existem, mas sem essa coisa da reverência, que a reverência é tipo uma cópia, entendeu? Tu pegar uma coisa que tu gosta e tu fazer uma cópia tua, que basicamente é o que eu fiz a vida inteira. Eu tô falando mal de uma coisa que eu mesmo faço. Eu não acho que eu nunca criei nada novo, entendeu? Nunca criei nada novo, mas eu queria ser influenciado por isso, eu queria ter o prazer de sentir isso de novo, e a música brasileira antiga me trouxe isso de novo, entendeu? E eu acho que isso é muito, só uma observação, eu acho que isso é muito legal, porque isso tem tudo a ver com a cultura popular brasileira, desse Brasil fundão que as pessoas falam que é o Brasil do fundão, que as pessoas dizem que é um Brasil que as pessoas... como se o Brasil do fundão, a representação desse Brasil do fundão fosse simplesmente o que está acontecendo agora, e não é, na verdade a gente tem coisas maravilhosas aí, de resgatar raízes, a gente tem, a gente sabe, é Grande Sertão Veredas na veia, né? A gente tem uma história literária e uma história musical de uma riqueza, e aí eu acho interessante porque
quando você fala assim, eu estou me dizendo eu mesmo, porque eu sempre fiz isso, mas nada que a gente faça não vai ter uma referência anterior, um cânone popular ou que não seja. E aí eu acho muito bacana, porque você é tipo o Nostradamus aí das tendências e de lançar tendências, assim, né? É um vidente da coisa. É muito, né? E como você disse, às vezes pagam um preço por isso, né? E aí eu vejo que na literatura, por exemplo, existe muito esse movimento de retorno de uma origem do Brasil, um Brasil, e eu acho que isso é meio tá no coletivo, e você, como esse captador aí de tendências que surgem, foi nessa imersão aí enfim, do forró, do samba. Zeitgeist. É um zeitgeist, né? Exatamente. Eu acho assim, isso é o que eu ia dizer. Eu não acho que eu seja uma pessoa que prevê um Nostradamus, uma pessoa que enxerga o futuro. Eu simplesmente estou ligado com o que está acontecendo agora, com a frequência que está acontecendo agora. Então, tipo assim, eu nem sei disso que está falando da literatura, apesar de eu ler pra caramba, assim, eu não sabia disso. Então, tipo assim, são tendências que vão acontecendo para todo mundo. Quem está ligado naquilo está acontecendo. Então, tipo, não é que esteja antes, é que está na hora. E às vezes as pessoas em geral estão para trás, entendeu? Não sou eu que estou para frente, os outros é que estão para trás. Eu estou na hora, entendeu? Então tem muito isso. Mas até isso é meio frustrante. Por exemplo, quando eu comecei minha carreira fora, eu toquei mais de 5 anos fora do Brasil, toquei nos Estados Unidos, Austrália, na Europa toda e tal, como DJ e tal. Eu entrei com o funk, depois fui para música eletrônica em geral, house e tal, não sei o quê. Hoje eu tô no techno, até agora, essa semana saiu uma música nova minha, com um selo de Los Angeles e tal. E aí, tipo, é uma área que eu gosto e tal, e é uma área onde eu sempre fui muito bem pago e muito bem recebido, e outra, recebido como artista internacional. Eu, né, jeca, aqui do jeito que eu estava acostumado e de ser pisoteado, ficava dando risada sozinho, os caras estão me chamando de artista internacional. Óbvio, imbecil, tu é um artista internacional, entendeu? Claro, né? E lá eu tinha essa liberdade de trabalhar e tal, só que, claro, eu extrapolei bastante minha liberdade e confundi um pouco até os gringos, porque uma hora eu estava fazendo uma coisa, outra hora outra e tal, mas eles respeitavam isso, que eu fazia um monte de coisa diferente, mas fazia bem, então era respeitado, quer dizer. Então, quando eu passei esse tempo fora e tal, tipo assim, ficava em Berlim 3 meses no verão, um monte de coisas legais e tal, aí eu não divulgava isso no Brasil, porque o tipo de som que eu estava fazendo não rolava no Brasil. Era uma coisa que, tipo assim, no Brasil, na época, a música eletrônica, basicamente, por incrível que pareça, estava engatinhando. A gente está falando de 2005 para frente, vai. Tinha cena, mas assim, era muito focado, era só techno ou alguma outra coisa e tal, e não tinha um desenvolvimento disso. A cena era pequena e era muito focada. Então, tipo, o que eu fazia no início, que era Tropical House, que era um house mais com percussão brasileira, um monte de coisa, a galera dizia, que merda isso, não quero ouvir isso. Então eu não tinha como... Então, assim, a minha carreira inteira internacional é desconhecida no Brasil, porque eu nunca divulguei. Eu remixei vários artistas foda e tal. Então, assim, hoje é diferente, né? Hoje, com a internet, porque essa época que a gente tá falando, a internet não estava mais engatinhando, mas também não era o que é hoje. Então, hoje é diferente, assim. Mas aí, hoje, eu não sei se eu mais tenho saco para essas coisas, assim. Eu acho que parece que eu virei agora a segunda metade da vida, e nessa segunda metade eu quero viver, entendeu? De verdade, não ficar correndo atrás das coisas. Ficar correndo atrás das coisas... Mas eu acho que isso é um pouco uma ilusão que a gente cria de querer viver, porque o ser humano é ontológico, assim, da essência do ser humano, está sempre incompleto, sempre em busca de alguma coisa, sempre atrás de algo que nunca chega, né? Assim... Não, isso eu imagino que para um artista isso seja mais agoniante até. Isso é uma armadilha, eu não caio nessa armadilha. É um básico do... Isso não é real, então. Essa realidade não existe. Essa realidade é uma fantasia. O que eu estou falando, que é chamado de fantasia, é que realmente pode ser uma realidade. Entendeu? A realidade em si, que é tudo isso que a gente vive, essa construção que é a sociedade, o que é ser humano, isso não existe. Entendeu? Isso é um embuste, isso é uma piada de mau gosto, isso é uma jaula para manter as pessoas presas, entendeu? Então, assim, eu nasci livre e exerci minha liberdade durante muitos anos da minha vida. De um certo momento para frente, eu mesmo sozinho fui me encaminhando para isso. Quando eu vi, eu estava no meio da massa, entendeu? Aí eu falei, não,
Não, simplesmente não. Eu acho que aí que está. Todo mundo é artista nesse sentido. Todo mundo tem que revolucionar a própria vida. A única revolução possível é a pessoal. A revolução de grupo a gente já sabe que não acontece. A gente está vivendo isso. Acredito entendeu? Nisso também. Não adianta. Agora, a gente está vivendo um lixo de situação agora com um governo psicopata, uma coisa patética. Tipo assim, infelizmente são ciclos, né? O ciclo da esquerda foi muito grande e essas pessoas todas estavam com um pepino atravessado no pescoço. Então, a primeira chance que eles tiveram foram lá. Só que olha o que estão fazendo, quer dizer. É muito pior que qualquer coisa que tinha antes. Ninguém poderia imaginar. É muito pior do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar. E aí vai acontecer, provavelmente, não sei se agora, espero que sim, porque pelo menos alivia um pouco, que troque a guarda, que venha um novo governo. Vai acontecer o quê? Pode ser que melhore, porque não tem como piorar desse. Esse extrapolou. Mas vai ser a mesma merda de sempre. O sistema é um lixo, a política é um lixo, ninguém quer mudar isso. As pessoas querem mudar os candidatos, mas o que adianta se o sistema continua o mesmo? Então não adianta, tem que sair fora, não tem mais saída, sai fora do sistema. Nem que seja para aproveitar as últimas respiradas do planeta, porque vai acabar, uma hora vai acabar. Tudo bem que é um ciclo natural do planeta, mas a gente está acelerando cada vez mais. Então, entendi. Fantasia é tentar ficar fazendo isso ainda. Já está comprovado que não funciona mais. Então, a fantasia é querer fazer que isso dê certo. Não vai dar certo. Então, aproveita que ainda dá para pular do caminhão cheio de nitroglicerina em cima agora, porque depois... Nossa, muito bom, Edu. Eu adoro essa verve que é assim... do artista que tem essa percepção, essa total percepção de uma realidade totalmente falsa e sombria que a gente vive. Isso aí enfim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência já a ter sou introspectiva, eu sou o extremo oposto, eu sou introspectiva, sou tímida, sou um Zé ninguém me conhece, sou só uma pessoa, mais uma no meio da multidão, então não. Mas somos diferentes, isso né? Não, eu sou assim também, mas isso que dá a ser dublê da Nicole Kidman, né? Tipo, tu anda na rua e diz, lá vai a Nicole, não. Mais uma vez, está no Brasil. Bom, eu vou aproveitar que falou em dublagem e tal, porque como esse canal é um canal que eu criei para falar de série, porque a minha vida, eu fiquei 1 ano e meio presa dentro de casa, e eu já era assim, eu sou uma ermitona, e eu fico consumindo TV o dia inteiro, stream, Netflix, Amazon Prime, tudo. E, por acaso, ontem eu não estava conseguindo dormir, porque eu estava pensando na entrevista de hoje. Em resumo, acabei no Netflix vendo uma minissérie documental, vi 2 episódios que é uma série sobre os bastidores da música pop, e chama This is Pop. E aí tem um dos episódios que se chama Autotune. E começa a contar essa história do autotune, exatamente, T-Pain. E aí tem um momento, enfim, fala da Cher, que foi a primeira que foi utilizada, mas que os produtores não comentavam nada, não contavam no Alvo Believe. Aí chega no T-Pain e conta a história dele como uma grande tragédia, e depois ele se redescobrindo e sendo aceito, apesar do uso desse autotune. E eu achei essa minissérie, para quem é leigo, ela é ótima de ver, e até para quem é do meio musical, os episódios são muito legais, assim, eu gostei muito, e aí eu fiquei pensando, bom, uma hora o T-Pain, ele fala uma frase que eu lembrei de você, porque ele fala assim, né, sempre que se é pioneiro em alguma coisa, nunca dão valor. Sempre alguém vem depois e ganha o respeito. E o cara ficou 4 anos em depressão porque ele era achincalhado por todo o meio lá dos rappers e tal, e depois veio um outro lá que eu esqueci o nome, não sei se é o marido da Beyoncé ou se é o da... é porque eu me confundo, eu não sou da área, e lança um álbum e fica famoso, e aí ele fala dessa maldição. Kanye West, exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouco nessa questão da música eletrônica e da arte e da voz, que o documentário começa com o
cara que apresenta o Cosmos, dizendo assim, sério que criaram um programa que uma pessoa desafinada fica afinada? Isso é diabólico, começa assim, né? Então, como esse é um canal de série, as pessoas vão ver essa série lá, e nada melhor que ter uma pessoa que entende de tudo de eletrônico, que já fazia isso há muito tempo, que conhece esse tipo enfim, de trabalho com a música, que é esse autotune. O que você acha de tudo isso, assim, dessa confusão, ou se isso não tem importância nenhuma, ou se assim, um artista, alguém que canta, precisa ser afinado ou só precisa ser um artista? Né? Ou o que é? Qual é a aura real desse artista? É válido usar um autotune? Não é? Porque o episódio fala disso, né? A série foi lançada agora e eu sei que vai ter muito comentário sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse uso da tecnologia para o bem e para o mal, mudando a voz, a característica de um... E por que as pessoas caem em cima, né? Porque a Cher não era boa, o que isso significa? Né? Usar a tecnologia é bom, é ruim, é uma maldição? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso significa que as pessoas são burras, ignorantes e estúpidas, basicamente. Assim como quase sempre. O que acontece? Questão do autotune, tá? Uma ferramenta inventada para afinar os artistas. Tá? Antigamente, por exemplo, uma vez eu gravei num estúdio onde o Legião costumava gravar e tal, não sei o que. Aí o cara falava, puta, na época que a gente gravava o Renato, e ele era um puta cantor, ele era afinado e tal, era um cantor foda, o Renato. Mas assim, gravação é gravação, show é show. Então eles falavam, tipo assim, antigamente se usava gilete para editar. Tu gravava na fita, então tu tinha que cortar, marcar, colar, era um processo artesanal total. E assim, não muito preciso. Então, tipo assim, tu tava editando a voz do Renato, então o cara falava, puta, a gente tinha que às vezes editar uma vogal, um troço, era foda, tinha que cortar e tal, tinha várias edições, não sei o quê. Então, para aquilo ficar perfeito, entre aspas, para consumo, como as pessoas esperam, dava um puta trabalho. Então, obviamente, inventaram uma ferramenta que sintetizava esse trabalho, então tu corrigia a voz, no caso da Cher. Só que acontece que no caso da Cher não se falava porque era uma ferramenta sutil. Tu usava, não é que a ferramenta era sutil, mas tu usava a ferramenta de um modo sutil, então não precisava falar. A voz estava afinada, beleza. Era a mesma coisa que se faria de outras maneiras, de uma maneira mais tecnológica, mais rápida, mais simples, mais sintetizada. Então, beleza, ninguém falava nada. E aí se criou também aquele estigma de, isso é horrível fazer. Ela não sabe cantar, então tem que afinar. Não é verdade. Tem gente que canta super bem, canta afinado, mas ainda assim usa o autotune. Né? Fora que o autotune também dá uma textura na voz muito gostosa. Assim. Tipo assim, houve um Justin Bieber, por exemplo. É um cara que canta pra caralho, tá? Ao vivo e tal, canta desde criança. Mas a textura que a voz dele tem vem do autotune. Não necessariamente a correção, mas a textura. Enfim, o que acontece? Quando chega no T-Pain, por A mais B, ele começou a usar o autotune de uma maneira grotesca, que distorce a voz e que cria o que o autotune faz? Ele junta as notas e cria uma melodia mais constante, e ele distorce a voz, faz um efeito diferente, tal. E ele fez sucesso com isso. Ele primeiro estourou com isso, ele foi o primeiro cara a fazer isso. Então, tipo assim, num certo momento inicial, ele virou uma grande estrela e tal. Só que aí ele começou a ser criticado, obviamente, o cara não sabe cantar. E o T-Pain é um puta de um cantor. Ele canta pra caralho, sem autotune, entendeu? Ele não é um qualquer... Foi questionado isso. Entendeu? Então, tipo assim, o cara não sabe cantar e tal. E aí virou chacota, tipo assim, porque todas as músicas do cara tem que ter um autotune. Porque as pessoas se prendem nesses detalhes. Só que acontece que daí, como tu falou, o Kanye West usou o mesmo efeito do mesmo jeito e explodiu e tal. E isso, T-Pain e Kanye West criaram a base do que a gente tem no hip hop hoje em dia, que é derivado do trap, que é um outro subestilo de hip hop e tal, que todas as vozes são com autotune, e todas as vozes são com autotune estourado, assim, tipo, radical, que transforma a voz, não é mais aquela coisa, eu vou corrigir a voz porque eu não sei cantar. E aí existe outras cobranças, ninguém mais sabe cantar, então todo mundo canta só com autotune, quer dizer, é um bando de estupidez. Eu mesmo usei pra caralho de autotune, não pra corrigir a minha voz, mas pra destruir a voz, realmente pra criar essa onda, assim. Agora, falando de séries... maravilhoso isso que você tá falando, maravilhoso.
falando de séries, eu não consigo mais ver filmes muito, porque com curto espaço de tempo que tem, porque assim, cada vez as pessoas têm menos atenção, né? Elas não conseguem manter atenção. Eu mesmo sou um exemplo, então. Por exemplo, quando saiu a série Girl Boss, eu falei, puta, que ia fuder, porque os episódios tinham 20 e poucos minutos. Eu falei, tá, isso é o futuro. Hoje já se fala que o futuro vai ser minutos, né? Não o Netflix, mas as outras plataformas já estão programando fazer séries muito curtas, entendeu? Para justamente que as pessoas não têm tempo, entendeu? E outra loucura que existe hoje em dia é a aceleração, né? Aquele filme ridículo do Adam Sandler há anos atrás está começando a virar verdade. Hoje tu acelera o áudio do WhatsApp, tu acelera o filme. Bah, não, é palhaçada. Daí é palhaçada. Faça uma porra de uma série mais curta, então, entendeu? Então, tipo assim, só que eu não consigo mais ver filmes porque com esse pouco espaço que tem, a pobreza dos roteiros é muito escrota. Tipo assim, às vezes até começa com uma premissa interessante e chega no meio, caga. No fim, então, é melhor nem olhar até o fim, entendeu? Com exceção, é claro, de cinemas de outros lugares. Por exemplo, cinema europeu ainda é foda. O cinema espanhol eu amo. Entendeu? Até agora tem uma série recente que foi utilizado no texto do Harlan Coben, que é um cara que eu adoro, de thrillers e tal, que é um puta escritor. Ele assinou um contrato com a Netflix para fazer um monte de adaptações, e o legal é que ele exigiu no contrato que cada adaptação seja feita num país. Então é muito legal esse contrato que ele fez com a Netflix. Então assim, tem uma adaptação que foi feita agora recentemente do Harlan Coben, que é espanhola, com um diretor espanhol foda. Puta, é demais, assim. Porque tem uma inteligência, tem uma sofisticação, tem uma sutileza. Já tá no Netflix? Já tá no Netflix. Eu acho que eu tenho até que abrir o Netflix aqui para olhar umas coisas que eu não qual é o nome da... É isso que eu ia falar, qual é o nome da série aqui? Eu vou abrir uma Netflix. Acho que essa eu não assisti, com certeza. Assim, ó, eu sou aquele amigo mala, nerd, que os amigos procuram para saber o que assistir no Netflix, tá ligado? Porque, tipo, claro! Assim... Nada assim, como uma boa dica. Tu tava falando, né, das séries, assim, né? Só um pouquinho, peraí. Aqui é foda que não dá pra... Então, obviamente, O Inocente, tá? Eu vi ali, mas ainda não assisti, tá. Vou assistir, demais. Claro, agora porque, eu vou assistir. Porque assim, eu leio bastante coisa, eu gosto de ler não ficção, eu leio bastante autobiografia, biografia e tal, não sei o quê, e crimes, essas coisas todas, e eu leio isso e eu gosto de assistir documentários sobre isso, que tem também uma lista infinita para dizer isso. Adoro. Mas eu gosto de thrillers também, de ler, né? Com um monte de cliffhangers e sabe, coisas bizarras e aquela virada total no sentido que a história estava indo. E o Harlan Coben é um puta escritor disso. E essas séries dele são foda. E essa aí, O Inocente, é animal, assim. E tem novas séries vindo dele também. Já vou colocar na lista aqui, dica sua, obviamente, né? Já vi ali a chamada, mas não assisti, porque eu fico assistindo 1000 coisas ao mesmo tempo também, e e a gente está mesmo na era da... fala. Como eu já confio nessa parceria do Coben com a Netflix, tem vários filmes, várias séries, a próxima é a Gone for Good. Vale a pena também a galera ficar ligada. Tem Safe também é muito boa, Silêncio na Floresta, e cada um desses é feito num país, né, em cima dos textos dele. E o que acontece? Mas assim, por exemplo, esses documentários mais de música e tal, que a gente falou, eu não tenho muito interesse em olhar. Mas assim, True Crime eu olho todos. E como eu sou uma pessoa bizarra, eu olho para dormir. Tipo assim, eu vou dormir. Eu também faço isso! Em vez de ouvir uma musiquinha, um ursinho cantando, não sei o que, eu vejo as coisas mais bizarras. Assim. Eu tava olhando, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o que eu tava olhando. Eu tava olhando essa madrugada. Não, aqui é que no computador é diferente. Bom, posso pegar meu celular, que é mais fácil. Mas assim, ó, tem. Uma série muito boa é Cocaine Island. Tá ligado? Que é uma história bizarra, assim. E uma coisa que eu adoro também dos documentários é
o tipo de linguagem, o tipo de edição, a velocidade da informação e como eles colocam essa informação é muito mais ágil que filme hoje em dia. Então, tipo assim, isso é uma parte que infelizmente sofre um pouco no Brasil. É difícil ver um documentário brasileiro que tenha esse ritmo. Por exemplo, para quem gosta de música e viu o documentário que eu vou falar agora, talvez consiga visualizar o que eu estou falando. O documentário do Oasis, por exemplo, que é um documentário maravilhoso, a edição é foda. Não é tanto a questão da história deles, nem nada, é a edição que é foda. Tipo assim, é o tipo de edição que tu não vai ver num filme, que é aquela coisa mais tradicional e tal. Mas tem muita coisa boa. Eu gosto de umas coisas trash também, e Teen, por exemplo. Tem essa nova série que é deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Que é o... Não, peraí, só um pouquinho. Tá bom, vai lá. Bom, gente, estamos aqui com o Edu K, falando tudo, falando das séries preferidas, falando de tudo, de cultura, de arte, de música. O cara sabe tudo e tá cansado, de saco cheio de tudo, como todo bom artista. Vamos ver o que ele vai falar aí pra gente. É uma série nova que na verdade, são filmes, são 3 filmes que vão sair em momentos separados, que é a Fear Street. É que é foda que, assim, o meu Netflix tá em inglês, então, tipo assim, é foda às vezes achar o nome em português, depois tem que dar uma olhada. Pode deixar então, que eu vou dar uma olhada em tudo. A que saiu essa semana é a parte 1, que é a Fear Street 1994, 1994. E é tipo assim, é um terror teen, inclusive se passa nos anos 90, essa parte da trilogia, e a trilha sonora é só nos 90, então é bem legal. E é muito assim, tipo, sabe aquela época do Scream, aqueles filmes assim, que era o slasher, e eles pegaram isso e transformaram numa coisa completamente de agora, com a linguagem de agora, com a edição de agora. Que legal. Assim, é maravilhoso, assim. Obviamente, tem gente que vai dizer, que porcaria, mas assim, não... tá olhando pro lugar errado, tá ligado? Porque o todo da coisa é muito foda. Então, tipo assim, tem coisas que eu olho que a galera diz... Quer ver aqui, ó? Uma outra série que eu amo, infelizmente, a porcaria do Netflix cancelou, I'm Not Okay With This. É foda. Que é, deixa eu ver... Nossa, as séries que... Eu vejo um monte de série, mas todas essas que você tá falando, eu não vejo. O que é ótimo, porque eu vou buscar esse universo todo, tirando os true crimes, que eu vejo todos, desde o caso Madeleine, qualquer caso true crime eu vejo, todos. Deixa eu ver, é essa aqui. Depois então, depois eu vou analisar, assim... Os criadores dessa série são o Jonathan Entwistle e a Christy Hall, tá? E ela é baseada numa... Caralho, agora me deu um branco. Os gibis, quadrinhos que são mais especializados, como é que é? Graphic novel. Ela é baseada numa graphic novel. Então, é maravilhosa. É uma série teen também, mas assim, com densidade. É muito foda, assim. E tem a Sofia Lillis. A Sofia Lillis é uma atriz que eu amo. Uma outra série muito foda, assim, tipo assim, eu não aguento mais coisa de zumbi há 20 anos, tá? Mas essa série é maravilhosa, que é a... Deixa eu ver se acho que é Black Sunday. É Black Sunday, mas só para ter certeza. Foda que eu só tenho os nomes em inglês aqui. Não tem problema. Black Summer, tá? Que é com a Jamie King, que era uma atriz também bastante desses filmes de terror dos anos 90 ali que a gente tá falando, que é maravilhosa, que é tipo assim, ela é uma espécie de prequel pra série Z Nation, que é mais idiota. Z Nation é mais zumbis, comédia, humor negro e tal. Só que a Black Summer é animal, porque ela é uma série mais séria e tal. E a primeira temporada mostra o que acontece logo depois, quando começa, né, o cataclisma, apocalipse zumbi. E é muito interessante, porque ela é focada mais nos humanos, e como é que eles lidam com isso, não é só o zumbi. Isso é legal, isso é legal. Eu gostei daquela que todo mundo vê de zumbi, a mais famosa. Eu vi algumas temporadas. The Walking Dead. The Walking Dead tem episódios que eu acho que são assim, legal, mas Black Summer, para quem gosta de uma coisa um pouco mais elaborada, imagina se um diretor europeu dirigisse o The Walking Dead. The Walking Dead é isso. É legal, mas ainda, né? Agora, Black Summer não. E outra coisa,
a segunda temporada que saiu faz pouco tempo é animal, porque são anos depois que aconteceu o apocalipse zumbi, e aí aí basicamente não tem zumbi na série, são as pessoas vivendo, tendo que lidar umas com as outras. O perigo Que não é é o mais mais zumbi. legal, né? Não, e é muito bem feito, assim, tipo, é emocionante a série, assim, de dar um medo. Então, isso aí tudo eu vou anotar e já vou. Só Eu já que nem sei como é que vai ser o nome dessa entrevista, porque é tanta informação que. Que tipo assim, É chegou na no negócio. descrição. Chegou no negócio de séries e cinema e TV, daí eu Aí sou um nerd. vai. É um Só que, por caminho exemplo, sem volta. eu amo umas coisas bem trash, bem assim, ó, novela mexicana também, né? Tipo, tipo, quer ver, ó? Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, aqui não diz. Esqueci o termo que se fala, né? Bom, enfim. Mas coisa tipo assim. Mexicano. Não, tem um termo em inglês para isso. Soap. Tipo, de soap opera. Tipo assim, tudo que é soap eu amo, assim, essas coisas bem bagaceiras. Tipo, Sex Life, é uma série recente que saiu. Até Essa é recente, está todo mundo comentando, eu ainda não vi. Bagaceira, também. é um troço assim, e é maravilhoso. Assim, ó, o que Bagaceira e maravilhoso, adorei. O Netflix tenta fazer, por exemplo, filmes legais, mas basicamente é difícil que eles consigam. Então, assim, ó, eles estão virando os reis dos filmes pavorosos que são massa. Tipo assim, tem uns filmes muito ruins no Netflix que não consegue parar, né? Então, que são não era isso que eles queriam. Exatamente. Não era isso que eles queriam. Outra série também desse tipo é a What If, que é com a Renée Zellweger. É muito foda. Assim, ó, sério, é muito foda. Tudo isso é Netflix? Tudo isso é Netflix. Nossa! Não, tem coisa, que faz assim, tempo que eu não vejo Netflix, eu tô na HBO Max. Isso assim, né? Eu monto um canal de série e não vejo Netflix, mas tudo bem. Não, mas porque que é muita coisa. Muita opção, né? Muita opção. É muita opção e é muito bom. Tá dando essas dicas aí. Essa Sex Life todo mundo já vi que tá comentando e tal. Não, essa aí todo mundo tá vendo. Mas assim, é que a diferença, eu acho que talvez a galera que te assista e tal, né, que se identifique contigo, talvez pudesse ser assim, eu não vou ver essa merda, porque não gosto dessas coisas. Mas aí que tá pra gente, que nem a gente tem uma cultura cinematográfica, tu vê com outros olhos, tu vê por outro ângulo, outro viés. Claro. E aí tu pensa assim, puta merda, os caras estão fazendo isso mesmo. Outra que é maravilhosa, The House of Flowers, que é super conhecida também, que é um dramalhão mexicano, que é demais também. Assim. Eu tenho uma amiga que vai adorar isso, que ela adora todos os dramalhões mexicanos. Eu não sei, eu vejo assim, sei lá, eu vejo assim, os 78 capítulos da história do Pablo Escobar feito na Colômbia. Aí eu vejo, entendeu? Essa série do Pablo Escobar é animal. Aquele ator é maravilhoso. Nossa, um ator maravilhoso. É melhor do que a Americana lá, que eles fizeram. Mas aí o que acontece? Narcos, né? Mas o Narcos México é campeão. Não, Narcos México é muito Narcos México boa. é campeão. Narcos México é sensacional. Porque aquele ator que faz o principal lá, que é o Gallardo, é maravilhoso, né? É um espetáculo aquilo ali. É muito bom. Como é que é o nome dele mesmo? Esse cara é animal. Ele é super conhecido dos anos 90. O Diego Luna. O que é o Gallardo, puta, esse cara Não, ele é maravilhoso, assim. Ele arrasa, então ele é foda, um ator, assim, espetacular. Michael Penha também, o cara massa, que é o cara que faz o policial e tal, mas essa do Escobar. E assim, ó, outra série também do mesmo pessoal que criou o I'm Not Okay With This, que é o The End of the Fucking World, que é animal também, muito foda. Assim, tipo, eu olho várias coisas. Só que assim, a minha posição atual sobre música, literatura, cinema, séries, em geral, arte em geral, é que arte é o inimigo. A arte comuna com o sistema e com o capitalismo para distrair as pessoas do que realmente interessa na vida. Então, tipo assim, eu sou o inimigo também, não só de mim mesmo, mas dos outros também. Quer dizer, é búbio isso, obviamente. Nossa, Edu, eu vou ter que te falar uma frase sobre isso, assim, porque eu assisti uma outra série que conta a história de uma seita americana, porque eu adoro história de seita, né? Seitas reais. E o cara criou uma...
Não, eu adoro os Charles Manson da vida. E é um cara que criou uma seita lá em Hollywood, cooptou gente de Hollywood, atores famosos que foram para essa seita, e essa seita escravizava mulheres, eles marcavam as mulheres a ferro. E saiu várias séries falando sobre isso. E tem uma série da HBO que chama The Val, que conta a história desse Kit Raniere, que é esse cara idealizador dessa série. O cara era um gênio e tal. E tem um momento que ele coopta uma atriz que foi de uma série super dessas de teen, assim, famosa, e ela vira meio que a segunda no escalão da seita, e ele, quando ele vai cooptar ela era uma atriz famosa na época, ele vira para ela e fala assim, exatamente essa frase que você falou, a arte destrói tudo, ela nos distrai daquilo que é mais importante, e aí no momento que ele está falando isso para ela, ela começa a chorar, porque por incrível que pareça, essa seita, tudo que aconteceu nessa seita foi gravado, tudo. Então, os caras fizeram um documentário contando a história toda, e ela começa a chorar, e ela fala assim, não, eu preciso, a arte destrói, eu preciso entrar de cabeça nessa organização, digamos assim, né? E ela segue esse cara, hoje ela está presa... Ele também condenado à prisão perpétua, e a história é incrível, incrível. E aí, quando você falou essa frase, claro que você não é o Kate Raniere, você não é um psicopata que vai escravizar as mulheres, obviamente que não. Outro parâmetro, mas assim, ele falou exatamente essa frase. É porque eu falei, eu não conhecia essa história, não conheço esse cara e tal, e eu falei no início, essa é uma frase difícil, complicada exatamente. Perigosa. Porque, assim, de uma certa forma, eu não sei quem é esse cara, não sei a história, mas tem um raciocínio muito similar ao que eu falei, entendeu? Só que, assim, o que tu vai fazer com isso são outros que, tipo assim, o cara pegou esse conceito e transformou numa porcaria, porque, tipo assim, ele fez pior do que a sociedade. Né? O que eu tô falando, não, é sair. Então, tipo assim, o meu plano, quando acabar a pandemia, é finalmente concretizar aquela ideia que eu tive antes de realmente sair da sociedade. Isso que eu ia te perguntar para a gente finalizar com este plano. Aí eu não quero mais ler, eu não quero mais olhar filme, não quero fazer mais nada. Eu quero simplesmente sair. E sair tem que ser sair, não tem meio termo. Não tem meias medidas, tá? Porque eu tô falando. E assim, é um radicalismo que é quase de seita. Eu não vou negar. Só que eu não tenho seguidores. A seita do eu mesmo, né? Eu não tenho seguidores, nem quero ter, porque essa é uma revolução pessoal, como eu já falei no início. A única revolução possível é pessoal. E, tipo assim, eu sou um cientista social, estou sempre experimentando coisas e vivendo as coisas, não é lendo, é vivendo, entendeu? E lendo, claro, né? Porque um bom nerd se... Claro. Só que daí, eu acho que, obviamente, essa frase... Né, de que a arte é o inimigo, ela é super radical porque ela elimina também o lado que além de a arte acalentar, que é um lado do inimigo, tipo assim, ela te acalenta, então ela tá te passando a mão na cabeça uma hora que ela tá te dando um tapa na cabeça. Só que ela também dá tapa na cabeça. Ela também acorda. A arte também dá um jolt, assim, dá um... da pessoa, puta que pariu. Então tem esse aspecto também. O problema é que como a gente é programado, a gente é basicamente e simplesmente programado. Tudo que a gente faz é um programa. Então a gente é programado desde bebê, desde a barriga da mãe, então não sei o quê. Dentro dessa programação, a arte é nociva. Porque daí ela é usada para te deixar suspenso. E não é só a arte, o tempo também. A gente vive no mundo do tempo, e o tempo é uma armadilha, é uma coisa para te deixar preso. O tempo simplesmente não existe. E ele é a razão e a base da maioria das doenças mentais, físicas, espirituais. Então, assim, eu tô nesse processo de vida. Não sei o que vai sair disso e não importa. Claro, o que importa é isso, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Cada um tem que descobrir ou não isso, ou outras coisas, entendeu? Olha, só que, assim, que nem o Jared Leto, tu sabe que ele é um picareta, né? Do 30 Seconds from Mars, o ator aquele tal, que era o Coringa. Ele fica andando com uma toga, com aquele cabelão e uma barba, numa ilha, cobrando uma fortuna dos fãs dele para ficarem caminhando atrás dele, que nem se ele fosse Jesus falando um monte de merda. Tipo assim. Que maravilhoso. É gênio, né? Que loucura. Ai, Edu, olha, eu queria ficar aqui conversando horas, mas, enfim, já não vou ocupar mais teu tempo tanto, mas, nossa, é tanta coisa, assim. Eu adorei demais, assim,
essa entrevista aí que você me concedeu. Eu não sou tecnológica, eu não conheço nada de tecnologia, eu vou ainda ter que editar tudo isso, editar no sentido de conseguir colocar no YouTube e no Instagram, que eu nem uso, não tenho assim, não uso, não gosto, porque eu tenho a mesma idade que você, mas eu não evoluí, assim, eu sou aquela pessoa do livro, eu sou aquela pessoa que tive dificuldade com a tecnologia, que vivi fora disso, e agora a pandemia me trouxe o contrário do que aconteceu. Assim, eu estou tendo coragem de tentar aprender coisas novas, de me expor como uma pessoa introvertida, e ter coragem de chamar pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu acho que são artistas, mesmo que a arte não, né? Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que todo artista que é irreverente, ele vai ter esse posicionamento radical, anarco-radical, chame o que quiser, de negar a arte. Negar a arte, para mim, é uma forma de arte mais extrema. E eu queria te agradecer muito, muito por essa entrevista. E, assim, qualquer hora eu vou te chamar de novo, porque é demais. É muito bom poder conversar com pessoas que têm uma transgressão positiva em todos os aspectos, uma radicalidade, mas uma transgressão e uma arte que tá dentro delas, ainda que elas neguem. Um momento de negação que eu acho que faz todo sentido. E é isso, meu querido. Fala aí mais alguma coisa, qualquer coisa que você tenha vontade para a gente se despedir aqui nessa entrevista ao modo antigo, que não é live, né? Não, mas bom, e eu falo mais que a boca, né? Assim, até é melhor que o problema é editar essa porcaria toda, né? Porque não vai editar, vai inteiro. Editar é só. Editar que eu falo é conseguir colocar no YouTube e no Instagram. Não, eu te agradeço o convite, foi massa. E, pô, a gente tem uma longa amizade. Acho que a gente nunca falou tanto na vida, né? Como a gente falou agora. E assim, obviamente a gente tinha muito mais coisa em comum do que a gente sabia, e muito mais assunto do que a gente sabia, mas eu também, como eu disse, na época que a gente se conheceu, eu vivia numa nuvem, assim, tipo, tanto assim que eu não tenho lembranças concretas de quase nada, tem assim, um pedaço aqui, outro lá, e aí eu fui virando gente, entendeu? Hoje eu sou essa pessoa que pode sentar e conversar. Maravilhoso. Você, para mim, é uma referência daqueles tempos já, enfim, de tudo, da transgressão no sentido melhor que essa palavra tem, e agora vou usar uma coisa bem clichê, o jeito que você lida com o feminino, com as mulheres, eu acho isso o máximo. Eu não vou ficar aqui te perguntando sobre e o seu período que você se vestia de A, de B, de mulher. Isso aí já é parte do educar, dessa personalidade que é uma reverência mesmo ao feminino, às mulheres. Então, assim, eu acho que essa entrevista, assim, a galera que eu vou passar para todo mundo agora vai adorar, a mulherada, todo mundo, né? Que não é muito desse meio do rock, ou que não te conhece, que são pessoas da área da literatura, das artes visuais. Eu tenho certeza que vão adorar essa entrevista, e eu te agradeço muito, meu querido. Obrigada. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou falar mais um pouquinho aqui com você. Claro. Gente, serionautas, boa noite. Assim, eu acho que a minha estreia como entrevistadora de gente, né, bacanérrima, gente maravilhosa, acho que foi até boa. Nem fiquei tão nervosa assim, né? Acho que deu muito certo. Mandou adorei. Bem. Vou assistir muito aqui essa entrevista. Boa noite para vocês e vamos que vamos. O canal Minha Série Minha Vida segue firme. Tchau, tchau.